Então, eu concedo a palavra para o senhor, com prazo de até 30 minutos para as suas manifestações, doutor Juarez. Excelentíssimo senhor presidente da Casa, excelentíssimos senhores vereadores, servidores do Poder Legislativo, senhoras e senhores que acompanham essa sessão importantíssima, e a imprensa aqui presente, também as nossas saudações. Eu até tinha feito um arrazoado maior, mas diante do relatório apresentado já pelo excelentíssimo senhor presidente da Casa, a gente vê que tem matérias aqui, então já ficou do conhecimento e não há necessidade de a gente agitar essa matéria novamente, quanto à saída ao tribunal, a não resposta até agora. E, como a gente já salientou, a gente vai falar de uma forma genérica em relação aos processos relativos aos anos 2002, 2007 e 2008. Isso porque, embora se fale aqui em julgamento de contas, a defesa não adentrou nessa área. A única tese de defesa trata da prescrição, que é uma matéria de ordem pública e ela pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, essa é a matéria onde está centrada a defesa. Diante do que foi colocado ali no relatório pelo excelentíssimo presidente da Casa, que então assim me livra de falar sobre alguns pontos aqui, né? Fica mais fácil até. Eu noto que, assim, há uma dificuldade sobremaneira para a defesa, porque não há um parecer relativo à prescrição ou não da própria comissão. E isso prejudica até na formulação da defesa. Em razão disso, o nosso pedido seria de suspender a sessão aí por alguns minutos, para que pelo menos sobre isso aqui a comissão se manifestasse sobre a prescrição, se ela entende que há prescrição ou não, para vir a plenário. Ou caso contrário, eu também posso já fazer uma explanação para demonstrar por que eu entendo e por que essa matéria foi alcançada pela prescrição. Mas eu entendi assim que, para efeito de defesa, a ampla defesa e o contraditório, que talvez isso fosse submetido, então, ao plenário para que a comissão, dentro de alguns minutos, se manifestasse sobre esse tema, que a gente entende que ele está bem configurado, ou caso contrário, a gente faria já uma explanação sobre por que está prescrito. Questão de ordem, senhor presidente. Ao vereador Jean Pirola. Apenas que a defesa fez colocou para que a Câmara, para que o plenário decidisse, né, sobre ou apresentação antecipada ou não da defesa, como presidente da Comissão de Finanças e relator do presente projeto, do presente processo, dos três, eu gostaria que a defesa pudesse manifestar, né, qual é a linha de raciocínio da prescrição, para que os vereadores possam ter conhecimento dessa defesa, para que daí a gente possa, se for o caso, conversar, fazer uma nova tese, enfim. Mas eu gostaria, em nome da comissão, que a gente pudesse ouvir a tese de defesa apresentada pela defesa nesse momento. Obrigado, senhor presidente. Perfeito. Pois não, vereador Jean, só para... Na realidade, é uma questão pela ordem, né? E eu também concordo, doutor Juarez, que o senhor discorra, mesmo porque a própria comissão, ela
tomou a iniciativa de ir ao tribunal e solicitar um apoio, já que existe uma dificuldade muito grande no se dar esse passo, né? Com o receio de que se esteja cometendo alguma coisa que não é dentro da legalidade. Então, eu solicitaria ao senhor, se possível, o senhor explanasse de forma total e depois aí na discussão a gente veria esses casos. Não, eu vou fazer, Luiz, dessa forma, né? Porque eu reconheço que é uma matéria bastante complexa, é uma matéria que a gente vai procurar detalhar assim, em detalhes, por que a gente defende essa situação da prescrição. Porque é evidente que essa questão da prescrição é uma preliminar, e essa preliminar, ele antecede o julgamento da matéria principal. Por quê? Se for acatada a preliminar, não se analisa o mérito, que seria as contas. Então, por isso a nossa preocupação, se tivesse assim um parecer, já ficaria mais fácil, mas vamos atender assim o pleito da própria comissão. Por que a gente diz que está prescrito? É sabido que um processo desse naipe de análise de contas, ele tem uma característica toda especial. E no caso, como já houve anteriormente, eu nem era o advogado de defesa, esse processo já foi anulado uma determinada oportunidade por cerceamento de defesa. Então, só que essa definição do Poder Judiciário, ela é importantíssima para fundamentar a nossa tese. Isso por quê? A sentença do juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Brusque, bem como do venerável acórdão em apelação civil de Brusque, Terceira Câmara do Direito Público, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e chegaram à conclusão que o procedimento, isso é importante, o procedimento de julgamento das contas pelo Poder Legislativo tem caráter político e administrativo. Então, esse termo, ele definiu que esse processo, ele tem caráter administrativo. Para não deixar qualquer dúvida, a gente colhe do acórdão. Ação declaratória de ato administrativo. Rejeição das contas de ex-prefeito de Brusque pela Câmara de Vereadores. Ausência de intimação da sessão de julgamento. Procedimento de caráter político e administrativo. Então, não há dúvida que nós estamos diante de um processo administrativo. Para, assim, melhor fundamentação, o Supremo Tribunal Federal considerou que o julgamento das contas do município pelo Poder Legislativo Municipal, ele tem natureza administrativa. A gente cita aqui, inclusive, o acórdão da primeira turma, relator ministro Ilmar Galvão, julgado em 2000, e está no informativo STF número 213. O Superior Tribunal de Justiça, na mesma esteira de raciocínio, decidiu, administrativo, ex-prefeito, rejeição das contas públicas pela Câmara de Vereadores, parecer Tribunal de Contas da União, apreciação do Judiciário, cabimento. O ato de rejeição das contas do ex-prefeito pela Câmara de Vereadores, com apoio em parecer técnico dos tribunais de conta, é de natureza administrativa. E tem outra aqui que também, do STJ, em recurso especial, diz que o ato de rejeição das contas, proferido pela Câmara de Vereadores, com apoio em parecer técnico dos tribunais de conta, é de natureza administrativa. A Lei Complementar 588, de 14 de janeiro de 2013,
que acrescentou o artigo 24A à Lei Complementar número 202, de 15 de dezembro de 2000, com a seguinte redação: artigo 24A. É de 5 anos o prazo para análise e julgamento de todos os processos administrativos relativos a administradores e demais responsáveis. A gente está frisando essa situação, que é um processo administrativo, porque, inclusive, quando houve esse julgamento, que o tribunal chegou a essa conclusão, que se tratava de processo administrativo efetivamente, a Câmara não recorreu, inclusive. Ela acatou aquela decisão e a gente vê que também tinha o seguinte: não tinham por que recorrer, que tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça, eles agasalham o mesmo entendimento, que o julgamento de contas pela Câmara de Vereadores, ela tem um caráter administrativo. Então, diante dessa situação, como a gente já disse, essa prescrição, que é a única matéria de defesa, ela tem um caráter preliminar. Se acatada, ela prejudica o julgamento do mérito, a análise do mérito. Dentre as inúmeras decisões emanadas do Superior Tribunal de Justiça, nós citamos apenas uma delas, que diz o seguinte: penal e processual penal, agravo regimental no recurso especial, prescrição reconhecida. Então, a prescrição, nesse caso, foi reconhecida. Mérito julgado prejudicado. Então, se for acatada a prescrição, não tem um porquê de analisar o mérito das contas. Aquilo ali fica prejudicado. Diante desse panorama, em caso, aquilo que nós alegamos: prescrição quinquenal, matéria de ordem pública, uma vez que se trata de processo administrativo. Tanto assim que o contido no parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal diz o seguinte: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Aqui, como fala em ressarcimento, compete esclarecer o seguinte: os processos de contas, quem analisou, eles não versam sobre o exercício de direito de ação, ou seja, de pedir ressarcimento ao Poder Judiciário, além do que, segundo dispõe o artigo 54 da Lei Complementar 202, de 15 de dezembro de 2000, a elaboração do parecer prévio não envolve o exame de responsabilidade dos administradores, incluindo o do prefeito municipal e o do presidente de Câmara de Vereadores e demais responsáveis de unidades gestoras por dinheiro, bens e valor, cujas contas serão objeto de julgamento pelo tribunal. Então, não envolve. Os pareceres emitidos pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara de Vereadores de Brusque, quando na análise das contas, destacou: o Tribunal de Contas do Estado é órgão autorizado a promover a análise dos documentos da administração do município, verificando a legalidade das despesas e outros atos administrativos, emitindo parecer prévio de caráter técnico, no qual aponta eventuais irregularidades, indicando as providências de ordem corretiva e opinando pela aprovação ou rejeição das contas. Então, ela não fala em valores. É importante ressaltar ainda que o mistério desempenhado pelos tribunais de conta
no sentido de auxiliar os respectivos poderes legislativos em fiscalizar, encerra decisões de cunho técnico-administrativas. E aqui é importante frisar, e essas decisões do Tribunal de Contas não fazem coisa julgada. Não fazem coisa julgada. Se fizesse coisa julgada, não precisava nem trazer para a Câmara. E, por outro lado, se fizesse coisa julgada, ninguém poderia recorrer ao Judiciário, que a questão se encerraria por ali. Logo, essa atuação do Tribunal de Contas não vincula o funcionamento do Poder Judiciário, o qual pode, inclusive, revisar as suas decisões em face do princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, artigo 5º, 35 da Constituição Federal. Nessa toada, é forçoso reconhecer que, no caso, a análise procedida não versa sobre direito de ação. Não está ali dizendo, vai ter ação ou não vai ter ação. Ela só versa se há irregularidade ou não, para a conta ser aprovada ou não, portanto, assim que ela não diz ali que tem que haver um ressarcimento. Isso é uma etapa posterior. E se for alcançado pela prescrição aqui, até o ressarcimento, ele fica prejudicado, conforme se verá adiante. Eu vou demonstrar isso também. Isso que nós estamos afirmando ajusta-se ao caso já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, onde diz o seguinte: processual civil e administrativo. Aqui nós estamos num processo administrativo, por isso, novamente. Recurso especial, processo de tomada de contas especial, tese de prescrição administrativa, que é a nossa tese de defesa. Ausência de falha na prestação de contas, imputação do débito e aplicação de sanção, não configuração de hipótese de imprescritibilidade, lacuna legislativa, necessidade de integração por analogia, aplicação, justamente por ser processo administrativo, aplicação do prazo quinquenal para efeito de prescrição. Isso aqui foi julgado dia 5/4/2016. Bem mais recente. E no corpo desse acórdão, se extrai o seguinte: estaria a administração sujeita a algum prazo? Poderia a qualquer tempo, verbis gratia, depois de 30, 40, 50 anos do exercício do cargo público e de expirado o prazo para prestação de contas ordinárias, exigir do ex-gestor prestação de contas sob pena de imputar-lhe o respectivo débito, e pior, acrescido de correção e juros com um potencial para multiplicar o suposto débito inúmeras vezes. Então, essa é a questão colocada até pelo STJ, quando ele se refere a processo administrativo, e defende a tese que, por ser processo administrativo, a prescrição é quinquenal. Eu trouxe aqui, estou citando aqui, sobre o tema, uma pessoa de destaque, de renome no direito brasileiro, direito administrativo brasileiro, que é o Celso Antônio Bandeira de Mello, que sobre a prescrição quinquenal, ele leciona: vê-se, pois, que esse prazo de 5 anos é uma constante nas disposições gerais estatuídas em regras de direito público, quer quando reportadas ao prazo para o administrado agir, quer quando reportadas a prazo para a administração fulminar seus próprios atos. Ademais, salvo disposição legal explícita, a administração e administrado, no que concerne ao prazo ao cabo do qual faleceria o direito de reciprocamente proporem ações. Isto posto, estamos em que, faltando regra específica, como é o caso do nosso regimento interno, que disponha de modo diverso
ressalvada a hipótese comprovada má-fé em uma ou outra ou ambas as partes da relação jurídica que envolvam atos ampliativos do direito dos administrados, o prazo para a administração proceder judicialmente contra eles é, como de regra, de 5 anos, quer se trate de atos nulos, quer se trate de atos anuláveis. Esse panorama ele ganha maior proporção quando se observa o artigo 24A da Lei Complementar número 202, de 15 de dezembro de 2000, e se constitui norma específica para a definição da matéria agitada, com destaque para a data do término do mandato do ex-prefeito, além do que para ficar em sintonia e convergência com o entendimento já pacificado na doutrina e jurisprudência. Veja o que diz a lei. Artigo 24A. É de 5 anos o prazo para análise e julgamento de todos os processos administrativos relativos a administradores e demais responsáveis a que se refere o artigo 1º dessa lei complementar, e a publicação de decisão definitiva por parte do tribunal, observado o disposto no parágrafo 2º desse artigo. Fim do prazo previsto no caput, o processo será considerado extinto, sem julgamento do mérito, com a baixa automática da responsabilidade do administrador ou responsável, encaminhando os autos ao corregedor do Tribunal de Contas para apurar eventual responsabilidade. O prazo previsto no caput desse artigo será contado a partir de citação do administrador ou responsável pelos atos administrativos ou da data da exoneração do cargo ou extinção do mandato, considerando preferencialmente a data mais recente. A data mais recente aqui foi o término do mandato do ex-prefeito, que foi em 2008. Então, de lá para cá, já se passaram 10 anos. E a lei, não sou eu que estou dizendo, a lei diz que, nesse caso, ocorre a prescrição em 5 anos do término do mandato. Então, essa lei, como eu falei, ela dá um prazo alternativo. Ou seja, a análise é em 5 anos, prescreve ali, ou então se conta da data do término do mandato do ex-prefeito, que aqui no caso é de 2008. Então, de qualquer forma, tudo estaria alcançado pela prescrição. Uma conta é de 2002, são 16 anos, outra 2007, são 11 anos, e outra 2008, são 10 anos, e o prefeito também deixou o cargo em 2008, são 10 anos. Então, quem está dizendo isso não é um advogado de defesa, é a própria lei, que demonstra com muita clareza que tudo se encontra prescrito. Aqui também tem um detalhe, porque pelo regimento, então, diz o seguinte: julgada as contas, é remetido ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas para as medidas necessárias ou aplicáveis ali no caso. O artigo 23 da Lei de Improbidade, que é a Lei 8.429/92, que então onde passaria a atuar o Ministério Público em caso de rejeição de conta, o que ela diz? As ações destinadas a levar efeito às sanções previstas nessa lei podem ser propostas. Então, a ação pode ser proposta, vejam bem agora, até 5 anos após o término do exercício do mandato de cargo em comissão ou de função de confiança. Então, a própria lei da improbidade administrativa, ela estabelece um prazo. O Ministério Público ele tem até 5 anos após o término do mandato para ajuizar uma ação contra o ex-prefeito. Passou isso aí, é atingido pela prescrição. Inclusive,
o renomado aqui, Calil Simão, a respeito da prescrição, nesse caso, o artigo 23 da lei, ele diz o seguinte, que a prescrição para os detentores de mandato, de cargo em comissão ou função de confiança é de 5 anos. O prazo de 5 anos inicia-se com o término do mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. É o momento em que o sujeito é definitivamente afastado da atribuição pública de que estava investido. Isso diz a doutrina. Aí, nós poderíamos dizer o seguinte, quanto à matéria prescricional de 5 anos, o Grupo de Câmaras de Direito Público, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, já decidiu por unanimidade. Mandado de segurança, alegada ocorrência de prescrição em razão do transcurso de prazo que extrapola a razoável duração do processo. Tese profícua. Interregno de 5 anos e 6 meses, decurso do lapso temporal para finalização na fase administrativa quanto do quinquênio para processamento de infrações funcionais. Direito líquido e certo configurado. Isso nosso Tribunal de Justiça diz isso. Então, diante de tudo aquilo que foi colocado, com destaque principalmente que não há dúvida que estamos diante de um processo administrativo. Houve decisão judicial com trânsito em julgado, dizendo que esse tipo de procedimento, ele se reveste de caráter administrativo. Não houve recurso, isso assim ficou, transitou em julgado dessa forma. Em se tratando de processo administrativo, o prazo prescricional é de 5 anos. Isso é matéria de ordem pública, e essa matéria, ela antecede qualquer análise da questão de mérito, das contas propriamente ditas. Por quê? Se for reconhecida a prescrição, fica prejudicada a análise das contas. E quem está dizendo isso, como eu demonstrei aos senhores, não é o advogado de defesa que está aqui. É tudo bem fundamentado em doutrinas de renomados mestres do nosso direito administrativo. São decisões do STF, do STJ, do nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que de forma unânime e coerente asseguram que o prazo prescricional é de 5 anos. 5 anos para análise da matéria. Ultrapassado esse prazo, ocorre a prescrição. E essa prescrição é matéria de ordem pública. Não tem como relegar a segundo plano. E essa prescrição, ela tem um condão de evitar qualquer outra análise complementar. E vimos aqui que a lei estadual aqui também, ela além de admitir a prescrição que ela ocorre num prazo de 5 anos, ela também dá uma forma alternativa, ou seja, pode contar também do término do mandato. Por isso eu friso novamente, nós estamos com conta aqui de 2002, são 16 anos, 2007, 11 anos, 2008, 10 anos. Quer dizer, todas elas ultrapassam o prazo prescricional, quinquenal, todas elas, sem exceção. Além do mais, se formos levar em consideração quando o ex-prefeito deixou o cargo, isso foi em 98. Então, 2008, perdão, obrigado. 2008, também já são 10 anos, já fluíram 10 anos. Com isso também
é alcançado pela prescrição. Então, diante desse aparato todo e do tempo que eu tomei dos senhores, a gente pede que seja reconhecida a prescrição quinquenal com a extinção dos processos, porque ficou prejudicado o mérito. E uma vez reconhecida a prescrição, não há por que adentrar o mérito. Essa é a matéria defensiva. Muito obrigado.